que é ler? A resposta para essa pergunta parece tão óbvia que acaba se tornando difícil. Afinal, a leitura é uma tarefa tão presente em nosso cotidiano. Lemos em casa, na rua, no trabalho, no lazer, no transporte público. Ler é uma atividade que, de tão corriqueira, torna-se transparente, invisível, de difícil definição. Seria a leitura um processo de decodificação? De acordo com a professora da Faculdade de Letras da UFMG, Carla Coscarelli, a decodificação é o processo no qual o leitor transforma as retas e curvas que compõem as letras em sons oralizados, ou numa imagem mental do som. Essa operação seria simples se cada letra fosse pronunciada sempre da mesma forma. Para demonstrar que essa relação entre letra e sons não é simples, a professora dá o exemplo da palavra banana, em que a mesma letra, a letra A, possui 3 sons diferentes. Em língua inglesa, essa relação entre letras e sons também não é bionívoca. Por exemplo, na palavra telephone, a mesma letra, a letra E, é pronunciada de maneiras diferentes, com os sons E, A e sem som, neste caso por estar em posição final. Ainda, para Coscarelli, uma leitura fluente depende da decodificação. No entanto, o leitor não precisa decompor uma por uma as palavras em sílabas e as sílabas em letras. Se fosse assim, demoraríamos muito para ler e isso prejudicaria o nosso entendimento. A fluência da leitura depende de uma decodificação rápida e precisa, em que o leitor reconhece palavras e expressões como um todo, sem precisar identificar conscientemente cada uma de suas partes. Essa decodificação rápida é crucial, uma vez que libera mais recursos cognitivos do leitor para a construção de sentidos do texto e para a utilização de outras estratégias de leitura, que ampliarão seus níveis de proficiência. Daí percebemos que ler é um processo bem mais complexo. Para a professora Delaine Cafiero, também da Faculdade de Letras da UFMG, leitura é uma atividade em que produzimos sentidos a partir de relações estabelecidas entre informações do texto e nossos conhecimentos. Nas palavras da professora, no processo de leitura, à medida que informações de um texto vão sendo decodificadas e o leitor consegue estabelecer relações entre essas informações e seus conhecimentos prévios, unidades de sentido vão sendo construídas, ou seja, a compreensão se processa. Ao compreender o texto, o leitor é capaz de apreciar o que ele diz, é capaz de se posicionar, é capaz de realizar a crítica ao que é dito. Para Cafiero, enquanto atividade cognitiva, a leitura pressupõe operações mentais, como a percepção, levantamento de hipóteses, localização de informações, inferência, comparação, sintetização, dentre outras. Essas são estratégias que você irá praticar nesse curso. A leitura é também uma atividade social, pois pressupõe a interação entre um escritor e um leitor, que mesmo distantes se comunicam. Essa comunicação acontece em contextos específicos, pois cada um tem seus próprios objetivos, expectativas e conhecimentos de mundo. Vimos então que a leitura vai além da decodificação, configurando-se como uma atividade cognitiva e social complexa. Ao ler um texto em língua estrangeira, é importante termos tudo isso em mente. Como fatalmente não compreenderemos todas as palavras de um texto, é essencial interagir com o texto e com o contexto, levantando questões como: por que estou lendo este texto? Com qual propósito ele foi escrito? Quem escreveu esse texto? Onde esse texto foi publicado? O que compreendi após essa leitura? Dentre outras. Ler também é uma atividade individual, que pode ter características distintas para cada um. E para você, o que é ler?